Como sabemos, a Akatsuki foi o grupo de shinobis mais perigoso que já existiu no mundo de Naruto, até porque a maioria dos membros estava listado como Rank S no livro Bingo, e não é à toa que eles eram capazes de pressionar as 5 grandes nações e ter 7 das 9 bijus em sua posse. Mas no vídeo de hoje, você irá saber o rank de poder entre os membros da Akatsuki, entre o menos poderoso até o mais poderoso. Mas vale lembrar que aqui eu não estarei considerando Orochimaru, porque quando ele foi apresentado no anime ele já nem era mais um membro. E também não vou considerar a equipe Taka, porque eles nunca foram oficialmente membros da Akatsuki. Apenas tiveram uma troca de favores e foram aliados temporariamente. Mas antes de mais nada, não esqueça de seguir a página do canal no Instagram, porque eu posto vários conteúdos por lá e posso interagir bem melhor com vocês também. Deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe ele com mais pessoas, porque esse é só o começo do canal e isso já me ajuda bastante. Se você curte Naruto, curtiu a ideia desse vídeo, curtiu o tema desse vídeo, curtiu o estilo desse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho, porque toda semana vão ter vídeos sobre Naruto aqui e você também pode comentar sugestões para mais temas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Iniciando o rank, temos primeiramente o Zetsu. Ele foi um dos membros mais importantes da Akatsuki, mas não por conta de seu poder, mas sim por conta de sua capacidade de espionagem, já que ele era capaz de coletar informações rapidamente sem sequer ser visto ou notado, e por isso ele era muito importante. Mas o seu nível de poder em batalha não era nada de especial. Ele não é tão fraco quanto muitos pensam que ele seja, mas ele realmente não é superior a nenhum membro da Akatsuki, até porque ele nem precisava ser. A função dele na Akatsuki era de espião. Ele não tinha a obrigação de ser muito poderoso, mas sim apenas de ser eficiente, coisa que ele realmente era. Zetsu tinha habilidades comuns em batalha. Ele podia utilizar uma técnica de clonagem, um Mokuton de escala mediana, e também tinha a capacidade de absorver o chakra de seus oponentes para se transformar no próprio. E isso é mais útil para infiltração do que para combate, porque com isso ele se passa por seu adversário e consegue coletar informações com facilidade. E apesar do databook citar que ele foi o responsável por capturar o Jinchuriki da Biju de 5 caudas Han, isso nunca foi mostrado no anime nem no mangá, então não dá pra ter ideia de como isso aconteceu. Mas partindo da linha de raciocínio do Zetsu, é possível que ele nunca tenha nem lutado contra o Han, apenas pego ele distraído. Então, na minha opinião, Zetsu não é superior a nenhum membro da Akatsuki, até porque ele sequer precisava ser. Subindo mais um nível, agora temos o Hidan. Esse personagem é superior ao Zetsu porque sabia lutar, gostava de fazer isso e não tinha misericórdia em hipótese alguma. Porém, apesar de ter um grande potencial por conta de seu estilo de luta ser bastante impiedoso, ele nunca atingiu um nível de poder muito elevado para enfrentar outros membros além do Zetsu, já que o Hidan pode ser considerado até mesmo um personagem limitado por alguns fatores. O primeiro deles é que o próprio Hidan já afirmou que seus ataques são os mais lentos entre os membros da Akatsuki. Então, contra oponentes de alto nível, seus ataques podem ser facilmente previsíveis. Outra coisa que pesa contra ele é sua personalidade. Hidan confiava demais no fato de ser imortal e achava que nada poderia vencê-lo. Então ele subestimava constantemente os seus oponentes e agia com bastante arrogância. Ele já chegou até mesmo a afirmar que algum dia iria eliminar o Pain, justamente uma coisa fora do normal e impossível para ele. Ou seja, o Hidan se superestimava, e por conta disso ele poderia ser uma presa fácil para oponentes de alto nível que poderiam colocá-lo em alguma estratégia usando sua personalidade contra ele mesmo. Outra coisa que pesa contra ele é sua baixa versatilidade, já que seus ataques eram inúteis de longa distância. Ou seja, o Hidan é um personagem que poderia tranquilamente enfrentar personagens de nível Jonin, como por exemplo Asuma, Zabuza, os membros do Quarteto do Som, Yamato. Mas oponentes de nível Kage já é demais para ele, justamente por conta de sua baixa versatilidade, velocidade e sua personalidade problemática para si mesmo. Elevando mais o nível, agora temos a Konan. Aqui eu não estarei considerando a técnica das 600 bilhões de tarjetas explosivas para ela, e o motivo todos nós já sabemos, que é porque exige preparo. Não é um poder original que ela pode usar a qualquer momento em uma situação ocasional. Na verdade é algo bastante específico que levou meses até ela juntar poder até conseguir utilizar aquela quantidade de papéis e preparar o terreno a seu favor. Ou seja, não é um poder comum dela. E outra coisa que pesa contra eu não considerar isso aqui é o fato dela ter usado isso apenas depois de ter saído da Akatsuki.
então é algo totalmente fora de cogitação. Mas, mesmo assim não fica por menos. Apenas considerando as habilidades comuns da Konan, ela já possui a capacidade de enfrentar de igual para igual e até mesmo derrotar alguns Kages, coisa que Zetsu e Hidan não conseguiriam. Konan tem grande versatilidade no uso da manipulação de papéis. Ela pode até mesmo se tornar intangível, sendo temporariamente imune a ataques físicos, desfazendo seu corpo em diversos papéis, e também tem a capacidade de voar. Além disso, Konan também podia lançar projéteis de papéis, criar clones de papéis, papéis explosivos, podia criar uma espécie de bumerangue de papéis e até mesmo mumificar o corpo de seu oponente. Ela também era muito inteligente, afinal de contas foi capaz de notar a fraqueza do Kamui Obito, coisa que além dela, apenas dois gênios, Minato e Kakashi, conseguiram fazer. Então a Konan é uma personagem muito mais versátil e seu estilo de luta é muito mais perigoso do que o do Zetsu e o do Hidan. Ela é uma personagem muito superior a eles e não seria nenhum absurdo colocá-la um pouco mais acima na lista. E se eu considerasse a técnica das 600 bilhões de tarjetas explosivas, ela com certeza estaria em uma das primeiras posições. Na sétima colocação temos Deidara. Esse personagem tem um estilo de luta semelhante ao de Konan. Os dois são inteligentes, podem voar e os dois manipulam apenas um material como estilo de luta. Assim como Konan só manipula papel, Deidara só manipula argila explosiva. E com isso ele é muito versátil, experiente e completo, podendo criar explosivos de tamanhos padrões e explosivos de tamanhos catastróficos e quilométricos. Deidara é bastante subestimado, porém um dos personagens com estilo de luta mais problemáticos de se lidar em toda a história do anime de Naruto. Até porque a sua técnica C3 é capaz de destruir uma aldeia inteira, a sua técnica C4 é uma das habilidades mais imprevisíveis de todos os tempos, e o seu C0 é tão absurdo que até mesmo a sua própria vida é levada junto. Ou seja, Deidara não é um personagem de nível comum, mas sim um personagem de nível extraordinário, capaz até mesmo de enfrentar uma Biju. Na sexta posição temos Kakuzu. A experiência desse personagem era enorme, já que ele viveu desde os tempos do primeiro Hokage Hashirama. Sua qualidade no combate corporal era muito alta, visto que conseguiu duelar de igual para igual contra Kakashi no Taijutsu, e ele podia atacar de longa distância, esticando seus braços até mesmo por baixo da terra. Kakuzu tinha um estoque de vidas, então para realmente vencê-lo era preciso derrotá-lo por 5 vezes, já que ele tinha 5 corações, e cada um deles tinha acesso a um elemento da natureza. Então logicamente Kakuzu tinha domínio dos 5 elementos naturais, e podia usar isso de várias maneiras diferentes. Com seu estilo terra, ele podia aumentar a sua força física e aumentar a sua resistência corporal, a ponto de ser quase imune a boa parte dos ataques físicos. Kakuzu também podia criar combos elementais capazes de varrer áreas muito vastas com estilo vento, estilo relâmpago e estilo fogo, e também podia mesclar estilo fogo e estilo vento, aumentando seu poder destrutivo. Por fim, ele também podia se fundir a seus corações, atingindo a sua versão mais poderosa. Na quinta posição temos Kisame Hoshigaki. Ele era capaz de usar o Suiton sem nenhuma fonte de água próxima, brotando água do nada no meio do deserto apenas a partir de seu chakra, que por sinal era imenso, já que ele era comparado a uma biju em quantidade de chakra. E sua resistência corporal era extraordinária, já que mesmo depois de tomar um Hirudora e um golpe de Gai no sétimo portão, ele ainda se manteve consciente e foi capaz de romper o Mokuton de Yamato. Mas apesar dessas habilidades, o que o tornava realmente diferenciado era sua espada Samerrada, que tinha como possibilidade absorver o chakra de seus oponentes, e podia curar Kisame e até mesmo se fundir ao corpo dele, aumentando as suas capacidades físicas. Sério, enfrentar esse personagem não é uma das coisas mais fáceis possíveis, já que em boa parte das ocasiões ele é quem vai ter a vantagem territorial, por poder alterar o terreno a seu favor, inundando tudo com seu estilo água. Isso sem falar de sua grande durabilidade por conta de seu chakra e resistência corporal, podendo lutar por horas ou dias sem problemas, e ainda podendo absorver o seu chakra, tirando o seu maior recurso. Basicamente, Kisame é muito desbalanceado, e talvez se fosse mais inteligente, poderia estar até mesmo em posições superiores aqui. Na quarta posição temos Sasori. Esse é de longe um dos, se não o personagem mais subestimado de Naruto.
Até porque a maioria das pessoas acredita que ele perdeu para Sakura e usam isso com um tom de deboche como se a Sakura não fosse nada. Mas na verdade ela já era habilidosa e estava longe de ser inútil, mas realmente não era nada perante Sasori, já que ela tinha o suporte de Shio, que conhecia as habilidades de Sasori por ser a avó dele. E mesmo assim não foi suficiente, já que as duas tiveram que contar com a sorte de Sakura ter 2 frascos do antídoto capaz de deter o veneno de Sasori. Isso foi algo totalmente específico e conveniente, e Sakura não teria isso em condições normais. E vale lembrar que isso também não foi suficiente, já que as duas só saíram vivas porque Sasori quis ser vencido. Isso só exalta o nível de Sasori. Mesmo as duas juntas, com Shio tendo conhecimento das habilidades de Sasori e Sakura tendo preparo por conta do antídoto, ainda tiveram que contar com a sorte de Sasori simplesmente se deixar ser vencido. Ele realmente era muito perigoso e muito inteligente, mestre em armadilhas. Sua especialidade estava no uso de venenos. Ele só precisava de um único arranhão no corpo de seu oponente para envenená-lo e derrotá-lo. E vale lembrar que com a marionete Hiruko, a sua proteção era extra, e ele podia atacar de várias direções diferentes com milhares de agulhas envenenadas. Ele também podia criar gás venenoso, e o seu grande triunfo era a marionete do terceiro Kazekage, dando a ele o acesso da areia de ferro, podendo usar para defesa e para ataque de forma muito eficiente, com isso atacando de várias direções diferentes com muita velocidade. Ele também podia encharcar a areia de ferro com veneno, aumentando ainda mais o seu nível de poder. Ele também podia usar 100 marionetes ao mesmo tempo, todas atacando de várias direções diferentes com ferramentas envenenadas. E a única forma realmente útil de vencer esse personagem era destruindo o cilindro de seu corpo, o que não é uma coisa muito simples, já que primeiro é preciso descobrir que aquilo é o ponto fraco de Sasori. Do contrário, seria quase impossível vencê-lo, já que ele tinha uma durabilidade enorme e poderia lutar por muito tempo com seus truques e armadilhas venenosas, justamente por sua alta quantidade de chakra. Na terceira posição temos Itachi Uchiha. Esse personagem está longe de ter uma boa quantidade de chakra, mas ele possui uma grande inteligência e habilidade para prolongar batalhas e administrar bem o seu chakra contra adversários com muito mais energia do que ele, e assim atrasar o seu limite. Itachi tinha acesso ao estilo fogo e estilo água, porém o seu grande talento era o Genjutsu graças a seu Sharingan. Com isso podendo usar Genjutsus de maneiras bastante variadas. Porém o seu principal Genjutsu é obviamente o seu Tsukuyomi cedido por seu Mangekyo Sharingan. Com isso até mesmo o espírito do oponente podia ser destruído, porque um instante no mundo real era transformado em até mesmo dias dentro do Tsukuyomi, o que é algo fora do normal e muito perigoso. Outra técnica avançada de Itachi é seu Amaterasu, que é problemático para boa parte dos adversários por conta da velocidade de locomoção das chamas e por conta do poder destrutivo das mesmas, já que elas se espalham rapidamente no alvo. E o seu grande trunfo final era o seu Susanoo, que apesar de nunca ter tido a fase completa, era muito avançado, já que um Susanoo naturalmente já possui uma grande resistência, porém ele tinha uma defesa extra por conta do espelho Yata, e também tinha um grande nível ofensivo por conta das Yasaka no Magatamas e por conta da espada Totsuka que podia selar tudo que tocasse. Basicamente o Susanoo dele tinha potencial para ser o Susanoo mais poderoso que já havia existido, porém isso nunca aconteceu, até porque ele nunca atingiu a fase completa do Susanoo. Na segunda posição temos Obito Uchiha. Muitas pessoas colocariam ele na primeira posição, e isso é uma opinião aceitável, mas para mim o segundo lugar é o ideal para ele. Obito era mestre no uso do estilo fogo e possuía células do Hashirama no seu corpo, dando a ele acesso ao Mokuton e a uma regeneração privilegiada, podendo até mesmo contornar os efeitos colaterais do Mangekyo Sharingan. Diferente de Itachi, o Genjutsu não era seu maior recurso, porém ele ainda assim era excelente nessa área, visto que era capaz até mesmo de controlar a 9 caudas com seu Sharingan. E o seu grande recurso era o seu Kamui, cedido por seu Mangekyo Sharingan. Com essa técnica ele podia agir ofensivamente para enviar objetos e adversários inteiros para outra dimensão, defensivamente para enviar partes de seu corpo para outra dimensão, sendo praticamente intangível, evitando ataques físicos. E também podia usar isso como meio de locomoção, para se teletransportar de um local a outro instantaneamente sem sequer ser notado por alguma técnica sensorial.
Obito era muito poderoso, mas algumas coisas poderiam atrapalhá-lo, sendo que a principal delas era o fato dele só poder se manter intangível por 5 minutos. Mas isso não é um problema tão grande para ele, visto que caso algo desse errado no combate, Obito poderia usar o Izanagi para alterar o seu destino e pegar o oponente com a guarda baixa. Basicamente um personagem muito desequilibrado em poder. Na primeira posição temos Pain. O nível de poder desse personagem era fora da realidade para praticamente qualquer personagem, já que ele possuía o Rinnegan. Com o Kamiyo Naraka ele podia interrogar o adversário, com o Kamiyo humano ele podia ler mentes e retirar almas, com o Kamiyo preto ele podia absorver chakra e ninjutsu, com o Kamiyo Asura ele podia transformar partes orgânicas em partes mecânicas para aumentar o seu poder destrutivo, com o Kamiyo animal ele podia invocar exércitos de animais gigantes, e com o Kamiyo Deva ele podia controlar as leis de atração e repulsão e selar o adversário com o Shibaku Tensei. Pain tinha um nível muito elevado de poder, visto que surpreendê-lo era quase impossível, até porque todos os 6 Pains tinham visão compartilhada entre eles. Sem falar que Pain era muito versátil, tendo grandes habilidades defensivas e também muitas habilidades ofensivas, podendo atacar tranquilamente tanto de perto, tanto de longe. Era um personagem tão problemático de enfrentar que o verdadeiro Pain sequer estava entre os 6, mas sim era Nagato, que estava a vários quilômetros de distância controlando todos os 6 corpos. O Pain era simplesmente extraordinário, visto que destruiu a aldeia da Folha com apenas um jutsu em poucos segundos. E eu realmente acho impensável colocar esse personagem em outra posição que não seja a primeira. Então pra mim, o personagem mais poderoso da história da Akatsuki foi o Pain. Mas e pra você, qual foi o personagem mais poderoso já demonstrado na organização? Comentem se vocês concordam ou discordam de mim, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas porque esse é só o começo do canal, já me fortalece demais. E também se inscreva no canal ativando o sininho se você curte Naruto, curtiu a ideia, o estilo desse vídeo, porque vão ter mais vídeos assim toda semana aqui. E você também pode comentar sugestões para mais temas. Então, bom pessoal, vou ficando por aqui, conto com vocês e até o próximo vídeo.